Olá, promessista! Seja bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica Especial. É um prazer ter a sua companhia. Eu espero que você permaneça com a gente para mais um estudo da Palavra de Deus por mais uma semana. Hoje o estudo está especial, hoje o estudo está muito bom. A gente vai aprender muito sobre a Palavra de Deus, o que a Palavra fala sobre assuntos importantíssimos para a sua vida. Então, muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Viva Promessa. Meu nome é Arildo e nós vamos passar juntos aí os próximos minutos, tá bom? Eu peço que, se possível, você pare o que está fazendo agora. Eu não sei se é manhã, tarde, noite ou madrugada, o horário que você está vendo este vídeo, assistindo a esse programa, mas é importante que, se possível, você fique atento a tudo que será dito aqui, pois é muito importante para a sua vida, tá bom? Outro pedido que eu te faço logo agora neste comecinho é que você curta este vídeo, né? Compartilhe com seus irmãos, compartilhe com seus amigos, porque isso é muito importante aqui para a plataforma onde nós estamos, a plataforma do YouTube, tá bom? Porque aí o canal, o YouTube recomenda para mais pessoas este programa aqui, tá ok? Combinados? Então vamos para a vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. O Evangelho já alcançou todas as nações? A igreja, a pregação do Evangelho, pode antecipar o tempo do fim? Qual é o papel da igreja diante das profecias bíblicas a respeito dos últimos tempos, das últimas coisas? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nesta lição de número 6, neste programa de número 6. Nós vamos abordar aqui o período da igreja que antecede o aparecimento do anticristo e a grande tribulação. E qual é o papel da igreja nesse momento tão preponderante na história do mundo? O que nós podemos e o que nós devemos fazer em relação à evangelização, a proclamação do evangelho nesse tempo do fim. Para este momento especial, nós temos aqui a presença de alguém que vai nos ajudar bastante, é o pastor Moisés Laurentino. Pastor Moisés, é muito prazeroso para a gente, é uma alegria ter o senhor aqui. Pastor Moisés é o vice-superintendente da Convenção Paulista, que inclusive, pastor, fica aqui pertinho, né? Fica aqui nesse mesmo território, nesse mesmo espaço, o Espaço Promessa. E também ele é pastor da Promessa Paulínia. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Amém. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, justamente o pastor Arildo e todos os irmãos e irmãs que participam desse programa e gostam, né? A gente fica feliz quando vê que o povo promessista gosta, né? De estudar a palavra de Deus, mantém aí o foco na escola bíblica, isso tudo é importantíssimo para que a gente continue avançando e crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E como já dito, certamente hoje vai ser um momento assim importante para a gente crescer um pouco mais, né, no conhecimento da palavra de Deus, sobretudo no que diz respeito aí aos tempos do fim. Verdade, pastor. Então, sem mais delongas, como dizem por aí, né, vamos ao estudo. Pastor, eu vou fazer a leitura do texto base, tá? Que é o texto que está na nossa lição. Esse tema realmente é muito importante. A gente já vem de uma sequência de estudos falando a respeito desse tempo do fim, né? Não somente dentro do livro de Apocalipse, né? Mas teve uma primeira parte já falando de outras passagens bíblicas, né? Concentrando em outros momentos ali bíblicos, falando a respeito dos tempos do fim. E agora a gente está andando aqui, caminhando em Apocalipse, mas esse texto é um texto de Mateus, porque Mateus fala as palavras de Jesus aqui a respeito desse tema que é importante. O texto base diz assim, ó: e este evangelho do reino será pregado, em outras traduções, anunciado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E pastor Moisés, a gente estudou na semana passada, no programa passado, sobre o princípio das dores. E hoje a gente vai falar aqui sobre esse último momento, antes do aparecimento do anticristo, antes do aparecimento, ou antes do início da grande tribulação, né? E a gente verá aqui, né, assim, fazendo essa introdução também para os nossos irmãos em casa,
a gente verá aqui a importância da evangelização, né? Evangelização mundial, porque é um papel da igreja, né, pastor? A evangelização do mundo é algo que Deus deixou para a igreja. Fala assim, ó, eu vos envio, eu quero que vocês preguem agora este evangelho, eu quero que vocês anunciem a salvação do mundo, a salvação dos homens, e é um papel da igreja. E a gente vai entender melhor essa questão, né? Até que ponto a igreja contribui, até que ponto a igreja colabora, até que ponto o retorno do Senhor Jesus, ou o tempo do retorno do Senhor Jesus, tem a ver com o trabalho que a gente faz, o trabalho que a igreja do Senhor Jesus na terra faz, né? Eu já gostaria de lançar a primeira questão para o senhor, para a gente entender como será o avanço dessa missão e como que a gente se envolve, né, nesses acontecimentos, nesses eventos finais. A primeira parte do nosso estudo fala assim, tem um título lá, para quem está com a lição aí, olha aqui, você está com a lição aí aberta, pode ser digital, como eu tenho aqui, pode ser no papel, isso é maravilhoso. Fala assim, com os olhos no futuro, com os olhos no futuro. Primeira questão diz assim, com base no item 1 da lição, reflita sobre os dados do relatório acerca da grande comissão. Será que a igreja, pastor Moisés, conseguirá cumprir a tarefa? E tem o texto, né, pedindo para a gente ler, Mateus 24, 14, que é o texto base que a gente, inclusive, já acabou de ler. Amém. Então vamos lá, o texto aqui novamente na versão que eu tenho, diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, respondendo aqui de trás para frente, será que a igreja conseguirá cumprir a tarefa? A resposta é sim, né? Sim, porque o próprio Senhor Jesus, ele está afirmando aqui que este evangelho do reino será pregado a todas as gentes e então virá o fim. Como foi dito aqui na introdução, esse é o único sinal cujo cumprimento a igreja participa, né? Na lição anterior, como foi dito, a gente estudou ali sobre o princípio das dores, alguns sinais que Jesus ele aponta, dando a entender que a gente está começando já esse período chamado aqui de princípio das dores. Desde que Jesus veio, né, a gente participa aí desses momentos. Mas quando ele pega aqui o último sinal, que é a pregação do evangelho, ele mostra que através desse sinal a igreja ela participa, né? A gente não crê naquela ideia assim do humanismo, que se a igreja pregar Jesus vem, se não pregar não vem, vai travar, não. Jesus ele é soberano, é todo poderoso, tá tudo no tempo dele, né? Como ele mesmo disse, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o Pai. Então o dia está determinado, né, a hora, o momento, mas a igreja tem o privilégio de participar desse momento. E segundo aqui essa pesquisa, né, o relatório sobre o estado da grande comissão, que foi publicado pelo Movimento de Lausanne, os dados aqui são preocupantes, né? Porque é dito que 40% da população global se constitui povos não alcançados. É quase 50%, 40%. É muita gente, né, pastor? 40% da população global constitui os povos não alcançados, e o detalhe aqui, talvez ainda é mais preocupante, apenas 3% dos missionários internacionais são enviados para esses povos. Então, muita gente, muitos povos ainda não alcançados e talvez por conta das dificuldades, né, apenas 3% dos missionários são enviados para esses povos. E aí o detalhe aqui, que a pesquisa ela coloca também, dizendo assim, consideram-se não alcançados aqueles povos que não têm uma comunidade local de crentes capaz de evangelizar o seu próprio povo. E aí o relatório mostra, né, que muçulmanos e hindus são os grupos evangelizados menos alcançados pelo evangelho. E aí uma outra estimativa também assim preocupante. Estima-se que cerca de 9 em cada 10 muçulmanos e hindus não conhecem pessoas ou pessoalmente um cristão. E a igreja que vai testemunhar, né? Somos nós, somos os cristãos, somos os servos de Deus. Então, o desafio, ele é aqui grande, colocado para a igreja. O detalhe que esse texto de Jesus mostra para nós também
Ele não está falando de aceitação do Evangelho. Isso não está dizendo que né? todos vão se converter, né? Todas as nações vão aceitar o Evangelho, mas a questão aqui é que o Evangelho ele será largamente pregado, né? A mensagem ela será divulgada. As nações todas terão a oportunidade de ouvir o Evangelho. E aí, como o texto finaliza dizendo, assim e somente assim virá o fim. Isso, eu acho importante, pastor Moisés, a gente pontuar também a questão da nação, porque às vezes na mente, né, no senso comum, nação seria um país. É um país, é um território que, na verdade, os países são territórios políticos, né? Eles são divididos, o planeta Terra é subdividido por territórios politicamente. Mas as nações aqui, olhando lá para o texto original e tal, a gente consegue entender que não se tratam somente, ou não especificamente de países, mas de etnias, de culturas, né? De conjunto de crenças, enfim, um grupo que compartilha, né, de uma cultura, de crenças, de religião, enfim. E aí a gente tem, não é um problema, né, mas um desafio dentro do próprio país, dentro do Brasil, porque... Bom, a gente pode pensar que Brasil é um país alcançado, um país evangelizado. E, de fato, de modo geral, é. Mas existe no Brasil, né, ou existem no Brasil, diversas etnias, diversas tribos, inclusive indígenas, tribos, até mesmo, como se diz, tribos urbanas, até, né, muito fechadas. Existem pessoas não alcançadas que, por exemplo, né, um grupo que os missiólogos consideram não alcançados também, que existe uma dificuldade maior, os bilionários do mundo, pessoas que são muitíssimo ricas e tem uma certa barreira, né? Ela não anda na rua para ouvir o pregador pregar, ela não entra em qualquer igreja para ouvir o evangelho, então ela vive numa bolha, assim, de certa maneira. Então, são exemplos, assim, né? Acho que é importante a gente pontuar isso, assim, o desafio é muito grande, pastor. É muito grande. E aí, para algumas pessoas, a riqueza, ela se torna um Deus, um ídolo, né? Então, não tem necessidade de um Deus, não se quer ouvir, não se quer conhecer. A gente pega o nosso Brasil, na cultura indígena, por exemplo, parece que até um trabalho aí para que o evangelho não chegue, porque tem aquela visão, né, que o evangelho vai chegar, vai mudar a cultura, vai atrapalhar. E, na verdade, a visão bíblica, o evangelho nunca atrapalha. O evangelho transforma, é bênção, né? Mas é um trabalho grande e um desafio que nós, como Igreja do Senhor, tem, inclusive mesmo dentro do nosso país. Né? Verdade. Meu amado amigo da escola bíblica, olha só como é importante a gente, assim, com uma lição como essa, com um estudo como esse, a gente abre a mente. Porque, às vezes, a gente se apega às questões de evangelização locais. Mas a palavra de Deus, ela assim, nos orienta a pregarmos o evangelho aqui no bairro e também em outros países simultaneamente. Deus envia a igreja simultaneamente para diversos lugares, para diversas partes do mundo. Então, há pessoas que na igreja podem focar mais, né? Tem mais habilidade, tem mais condições de pregar no seu bairro, na sua rua, né? De evangelizar ali perto do seu local de convívio, mas também há pessoas e há necessidade de serem enviados pessoas para longe, né? De a igreja enviar pessoas para longe, para muito longe. Outra coisa, pastor Moisés, que me chama a atenção aqui é justamente esses dados, né? Eu entrei no link que a lição fornece com essa pesquisa e, de fato, a pesquisa lá fala, e é muito preocupante, assim, porque ali diz, inclusive, que muitas igrejas enviam missionários, enviam pastores, muitos para a Europa, de modo geral, para a Europa, e pouco, digamos assim, para a Ásia. É claro que, e Ásia aqui a gente fala, né, da religião dos muçulmanos, a gente fala do hinduísmo, né, e tudo mais. E eu fiquei pensando assim, poxa, a Europa, ela já foi um território evangelizado, né? Mas ainda precisa, porque há muita gente que precisa ser alcançada. E eu penso que talvez por questões de segurança também, né, pastor? Porque a Europa fica ali mais perto da Ásia do que o Brasil. E se pensa na segurança desses missionários, né? Com famílias, com filhos, muitas vezes. Porém,
veja só, a grande maioria desses povos não evangelizados estão logo ali, que é na Ásia, que é na Índia, né, na China, que são esses outros grandes países Sim. que têm, fora países do Oriente Médio, né, que são de outra religião. Então a igreja precisa, né, assim, ter um equilíbrio, um cuidado também no envio, preparo para o envio, mas o fato é que parece que não. A gente que está aqui no Brasil fala de Jesus o tempo inteiro, se fala na TV, tem famosos que são crentes, cristãos hoje em dia, mas na realidade tem muitos lugares no mundo que ainda precisam ouvir sobre o amor de Jesus, né? Verdade. Muito bem, eu quero lançar aqui a segunda questão para o pastor Moisés. Eu espero, irmão, que está aí em casa, espero que você esteja com a sua lição, com a sua Bíblia aberta, e aprendendo aqui com a gente, aprendendo com o pastor Moisés e especialmente com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. A segunda questão, a quem pede para que a gente leia os textos, né, referidos aqui, e diz, a quem se referem as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11, versículo 3? Que importante papel elas desempenham? Baseie-se também no item 2. Então, vamos lá. Eu acho interessante aqui esse texto de Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele responde, né, essa pergunta para nós de forma clara. O texto diz assim, Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estrangeiros aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí vem o mas, né? Mas, agora, em Cristo, vós sois, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Então aqui o apóstolo Paulo, ele trata acerca de gentios e judeus, mostrando o quê? Que esses dois povos foram unidos através do Senhor Jesus Cristo, né? Então quando a gente lê em Apocalipse 11, 3, que o texto fala das duas testemunhas, já teve algumas interpretações, né? As duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. As duas testemunhas é Moisés e Elias, porque parece que a sequência ali de Apocalipse vai mencionar, né? Esses dois homens de Deus, Moisés e Elias. Mas, quando a gente junta aqui os textos, todos os que estão mencionados aqui, Atos 1:8, Atos 22:15, os discípulos, eles se colocam como testemunhas de Jesus Cristo. Atos, aqui o Senhor disse que daria poder, daria o Espírito Santo para que a igreja testemunhasse. Então, as testemunhas, as duas testemunhas aqui, elas são de fato pessoas que viram e têm algo a testemunhar. Quem são essas pessoas? A igreja, né? Então, as duas testemunhas refere-se aqui à Igreja de Cristo no que diz respeito a esses dois povos, judeus e gentios. Na nossa lição, o comentário diz que uma testemunha é alguém que vê um evento e relata o que aconteceu. Então, nós vimos o que o Senhor Jesus Cristo fez. Pela fé, nós acreditamos no que Ele fez. Judeus, eles provaram da graça, do amor, da misericórdia de Deus já no Antigo Testamento, porque a graça, ela se manifestou ali já na criação, no pecado, né? A graça de Deus, ela esteve ali ao ser aquele cordeiro sacrificado. E hoje, judeu e gentil formam um povo, uma igreja que testemunha da bondade, da graça, do favor e da misericórdia do Senhor. Então, judeu e gentil são colocados como servos de Deus. E é interessante o texto lá de Apocalipse, diz que eles são profetas, né? Essas duas testemunhas profetizavam. Sim. Por que são colocados como profetas? Porque é a igreja quem
profetiza, é a igreja quem anuncia, Sim. é a igreja quem tem essa responsabilidade, ao mesmo tempo o privilégio de anunciar as virtudes, né, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando a gente lê em Apocalipse 11, no versículo 3, falando de duas testemunhas, aqui uma referência à igreja do Senhor, a nós, né? A igreja que é formada por judeus e gentios que devem testemunhar, anunciar, proclamar o evangelho do reino para que, de fato, aquele dia glorioso ele se cumpra, né? Quando o evangelho for anunciado, aí virá o fim. Amém, pastor. Importante isso, né? Porque além da igreja testemunhar historicamente sobre o que Jesus fez, porque a gente se envolve com a história, a igreja vai atrás, a igreja quer saber, a igreja não é contra, por exemplo, questões científicas que atestam a existência de Jesus sobre a terra, né? Por exemplo. Então, assim, haviam testemunhas oculares de Jesus no tempo que ele esteve nesta terra, em que Deus se fez carne e esteve nesta terra, mas a história está aí, sim, as evidências estão aí. E a igreja vai atrás, e a igreja quer saber. E esse é um ponto. A testemunha ocular, a testemunha que analisa a história e consegue também testificar de que, de fato, Jesus é quem disse que é. E aí o outro ponto que eu gostaria de apontar aqui é a testemunha também em relação à própria vida, até a própria vida hoje, né? Importante. Porque assim, Deus ainda opera através de Jesus, Jesus ainda salva, glória a Deus. Então assim, tanto o testemunho anterior daquilo que Jesus fez quando ele veio, ele cumpriu aqui, ele executou aqui a sua missão, mas também esse testemunho, né, pastor? Sim. A igreja é uma testemunha que relata, que conta, que afirma, que testifica sobre quem Jesus é e o que ele fez. Exatamente. Às vezes a gente se cala. É comum talvez você ouvir pessoas assim dizendo, né? Mas eu não sei pregar, eu não consigo pregar. Mas o fato de você dizer, né, falar para outras pessoas daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, isso é um testemunho poderoso, né? A gente tem em João 9, por exemplo, um homem cego, ele foi curado por Jesus, e quando ele sai dali, os religiosos da época começam a questioná-lo, né, os judeus. Mas esse homem é pecador, né? Como ele te curou e isso não pode acontecer? E ele diz assim, olha, se é pecador eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Eu acho lindo essa história, linda essa passagem. Poderoso. A gente pega o exemplo de Jó, ele passa ali por um monte de tribulações, por aflições, e aí no final ele vai dizer, olha, eu conheci apenas de ouvir falar, né? Mas agora os meus olhos te veem. Então ele provou, ele passou por experiências. Então, todas as experiências que a igreja do Senhor passa, quer favoráveis, quando tudo está bem, né? As portas estão se abrindo, as coisas estão fluindo, são oportunidades para a gente testemunhar do Senhor Jesus e glorificá-lo. Quando as portas se fecham, quando as adversidades vêm, a perseverança, a persistência na fé, o fato de não abrir mão de princípios, de valores, do evangelho, isso é um testemunho poderoso. Mesmo às vezes sem palavras, as pessoas estão olhando, estão observando a nossa vida, e quando a gente abre a boca e simplesmente diz, olha, por que a gente faz isso? É porque um dia ele deu a vida por mim na cruz do Calvário, né? Isso, e o que eu posso fazer hoje é viver em gratidão a ele. Isso impacta pessoas, transforma, gera sede nas pessoas de Deus, como Jesus disse, nós somos, né, o sal da terra, somos a luz desse mundo, e através da nossa palavra, através da nossa vida, o evangelho ele vai sendo anunciado. Amém, glória a Deus, pastor. Muito bem, então, irmãos, amigos que estão aí em casa, olha só, a quem se referem as duas testemunhas mencionadas, o pastor Moisés explicou muito bem para a gente. Então, assim, havia um povo, pastor Moisés, os judeus. Jesus veio para os judeus rejeitaram a Jesus, é o que está lá na Bíblia. Aí, então, claro que dentro do plano de Deus já, passa-se a chamar, ou Deus passa a chamar os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E aí, essas seriam as duas testemunhas, então, que formam a igreja, os judeus e os gentios, aqueles que se converteram, aqueles que, como judeus, eles aceitaram o Senhor Jesus e se tornaram igreja, e aqueles que não eram judeus, como nós, pelo menos, eu nunca fiz aquele teste genealógico, pastor, eu não sei, mas eu acho que não.
E aí a gente também foi introduzido na família de Deus, né? Então são essas duas testemunhas, é dessa forma que a gente interpreta essa questão. E o nosso papel, o papel da igreja é testemunhar e proclamar, testemunhar e profetizar, né? Até nesses momentos finais é o que a gente fará, né? É um período que se estende, como o senhor falou antes, começou ali depois da vinda, né? Da primeira vinda de Jesus, ele manda que os seus discípulos façam outros discípulos, preguem o evangelho, e se findará antes do retorno de Jesus, antes da grande tribulação, antes do aparecimento do anticristo. Muito bem. Isso aí. Terceira questão, pastor, ajuda a gente aqui, ajuda o estudante da escola bíblica lá de casa, que neste sábado estará na igreja para estudar com os irmãos, para comentar com os irmãos. O pastor Moisés vai ajudar a gente então com a terceira questão. São questões, assim, sinceramente, são questões um pouco complexas, né, pastor Moisés? São um pouco complexas porque talvez não façam parte do dia a dia da maioria das igrejas, né? Sejam promessistas ou não, o Apocalipse é um livro enigmático, mas é importante que a gente tenha esses estudos justamente para que a gente tenha esperança. O fundamento desses estudos é que a gente tenha esperança, meu irmão. Então, talvez você pense que é um pouco complexo, mas o fim de tudo é que você tenha esperança no seu coração, para que nada te surpreenda nesse mundo, para que nada te surpreenda nessa terra, para que você se agarre na mão de Jesus e entenda e confie que tudo está nas mãos dele. Terceiro, então, leia Apocalipse 11, 3 ao 6, e com o auxílio do item 2, fale sobre os dois aspectos que caracterizam o testemunho da igreja, pastor. Sim, para ficar mais claro o texto, né, ele auxilia bastante, que diz assim, ó: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Então, esse texto ele apresenta para nós aqui algumas verdades importantes, né? Alguns aspectos relacionados ao testemunho da igreja. Então, a gente nota aqui que o primeiro aspecto é que a igreja ela testemunha por um tempo determinado. Então, essa igreja do Senhor, nós, como povo de Deus, testemunharemos por um tempo determinado. E o tempo determinado, ele está aqui mencionado, 1260 dias. Não são 1260 dias literais, né? É claro. Também esses 1260 dias não é um período incerto, é um tempo certo. É o tempo que está entre a primeira vinda do Senhor Jesus e o início da grande tribulação. Então, a igreja, ela testemunha durante o período em que o Senhor veio até o início da grande tribulação. Isso mostra para nós a urgência, né, da pregação. O testemunho da igreja, ela, a partir do momento que o Senhor veio, que Ele comissionou a igreja, olha, portanto, ide, ensinai todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali Ele nos comissionou. É o que a gente conhece como a grande comissão, né? A igreja foi comissionada. E até que se inicia aqui a grande tribulação, a igreja ela tem, repito, esse desafio e ao mesmo tempo essa oportunidade, privilégio, né? Anunciar a palavra, proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então tem um tempo determinado para a nossa pregação. Isso. Até, desculpa lhe interromper, pastor, mas então assim, não dá para a gente ficar assim... pelo menos a Bíblia não apoia que a gente fique fazendo conta.
Fico fazendo Sim. conta, e aí, não, os dias são anos. A gente não crava literalmente, não, a gente tem que contar esses dias que falam aqui como anos. Não exatamente, né? Não exatamente, a gente não interpreta dessa forma. Dá muito rolo, pastor. Sim, Já sim. deu muito rolo. Vou falar de um jeito simples, né? Deu muito rolo na história do cristianismo. Pessoas, grupos que quiseram fazer essas contas. E o que a gente interpreta, portanto, é claro que aqui é um resumo de toda a doutrina promessista a respeito desses eventos, né? Aqui é um resumo. Sim. Mas assim, que não se crava literalmente, né? Como anos, por exemplo, esses dias referidos aqui, né? Então, é muito arriscado quando a gente fica fazendo conta a respeito dessas coisas. Não só arriscado, como problemático, de fato, né? Problemático. Mas desculpa lhe interromper, pastor, o senhor pode continuar. E, infelizmente, por conta dessas datações, a gente vê assim já muito erros, muito equívocos, muitas heresias, né, que surgem para cobrir alguns erros, algumas falas que foram ditas, e pior, muitas pessoas se perderam, né, porque acreditaram, esperaram, e de fato o que a gente tem e só pode ir até onde a Bíblia coloca, né? Isso. E lá em Mateus 24:36 o Senhor diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, a gente tem esse tempo determinado para pregar. Até que não comece a grande tribulação, é o período nosso de estar pregando. Nessa ocasião, o Evangelho ele terá alcançado, então, todas as etnias, né? A partir do momento que vier a grande tribulação, aí terminou o nosso trabalho. Aí cessou o trabalho da igreja, porque já vai ter se cumprido aqui o Mateus 24:14, as palavras do Senhor Jesus. Então, a igreja, ela testemunha por um tempo determinado, mas a gente tem aqui um outro aspecto interessante, né? No Apocalipse 11. A igreja, ela testemunha com especial autoridade. É uma autoridade especial. E os textos aqui seguintes, de Apocalipse 11, a partir do versículo 4, quando a gente compara eles com Zacarias, que vai fazer menção ali, né, como o versículo 4 aqui de Apocalipse, 2 oliveiras, 2 castiçais, são linguagens proféticas que a gente encontra lá no texto de Zacarias. Tiago 5,17 vai falar de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele ora, né? E o céu, ele para a chuva, o céu se fecha, depois ele ora novamente, o céu manda chuva. Sim. A gente olha aqui para o Êxodo, no capítulo 7, versículo 20, vai falar ali das pragas. Moisés, ele foi um homem grandemente usado por Deus ali no Antigo Testamento, sobretudo para libertar o povo da escravidão no Egito. Então, dá a entender aqui que ele está falando de Moisés e Elias, e até por isso a gente disse mais lá atrás que algumas pessoas confundem as duas testemunhas com Moisés e Elias, né? Isso. Mas a questão aqui de mencionar Moisés e Elias, né? não, é justamente para mostrar assim, que como Deus, o Senhor, ele foi com esses seus servos no passado. Falar de Moisés, falar de Elias, foram homens profundamente entregues a Deus, submissos ao Senhor, humanos, cada um dos dois ali com seus erros, né, suas falhas, suas imperfeições, seus temores, mas foram homens assim de vida muito íntegra, muito entregue diante do Senhor. E a gente vê um Elias, né? Imagine, você fala, olha, não vai chover até que eu diga que vai chover. E ele faz isso e, de fato, 3 anos e meio ali, sem chuva, até que o Senhor diz, vai, sobe, ora, e o Senhor, ele manda a chuva do céu. Imagine a autoridade, a chegar ali diante de 450 profetas, né, de Baal, como a gente vê no capítulo 18, de 1 Reis, ele sozinho, na autoridade do Senhor. Deus, ele abençoou e usou muito Elias, usou muito o ministério de Elias. Criança ressuscitou, né? Ele fez sinais extraordinários. Moisés, sinais extraordinários. O Mar Vermelho se abriu através da ação ali de Moisés, na dependência do Senhor. As pragas, quando a gente começa a ler o Êxodo, cada uma daquelas pragas, né? Que vai destronando todos os deuses egípcios, até que chega um momento em que Faraó diz, não, vai embora, não tem mais o que fazer. Depois ele se arrepende, vai atrás do povo e todos eles, como diz ali o texto de Êxodo 14, Êxodo 15, acabam sendo exterminados, né, os egípcios.
esse Deus de Moisés, esse Deus de Elias, é o mesmo Deus que está com a igreja hoje. Glória a É Deus. o mesmo Deus que ajuda nós, pastores, missionários, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes da igreja, adolescentes, jovens, crianças, testemunhar. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele não muda, né? Não mudou. Deus não está velhinho, de bengala, de cabelo branco, carequinha assim, né? Que a gente vai ficando. Ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade. Então, isso aqui é uma verdade gloriosa, né? A igreja, ela testemunha com especial autoridade. A gente não tem que ter medo do diabo, do inferno, do poder do mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, apesar de todas as perseguições que a igreja já enfrentou e enfrenta ainda, a gente tem um Senhor Todo-Poderoso ao nosso lado, né? Então, a gente pode testemunhar nesse tempo que a gente tem de hoje até o início da grande tribulação, e a gente não faz isso sozinhos, a gente faz no poder do Espírito Santo. Verdade, pastor Moisés. Há muitas cadeias que prendem o homem, né? Há muita escuridão, assim. Eu reflito, pastor, assim, até uma aplicação talvez um pouco mais prática, mais ainda, assim. Há muitas pessoas que não estão na igreja, que já deixaram a igreja, já foram parte desse rebanho de Deus, mas se desviaram, elas estão perdidas, enfim, outras que nem conheceram. E as trevas, assim, são más, eu diria, sabe? São terríveis, porque uma pessoa nesse estado se afunda muito, se afunda cada vez mais. E a igreja tem ela testemunha e ela tem essa autoridade, ela tem esse poder. E a igreja são as pessoas, né? A igreja não são os prédios, são as pessoas. Sim. E as pessoas de Deus, elas são testemunhas e através desse testemunho, elas podem arrancar, né? Ser usadas por Deus para arrancar das trevas, essas pessoas, tirar, enfim, numa oração, Deus pode operar milagres, numa oração, Deus pode operar libertação. Então, de fato, pastor, a gente louva a Deus porque nesse período, que é um período longo, aparentemente, a gente já tem aqui alguns milhares de anos já, desde que Jesus esteve sobre a terra. Até o dia do fim, né, até a chegada da grande tribulação, é bastante tempo para que a igreja execute esse papel, que a igreja desempenhe esse papel. E é importante a gente, num estudo como esse, renovar essa consciência, pastor Moisés, dessa importância da igreja na história. Então, evangelização, né? Evangelização mundial. Pensando localmente, no quanto Deus pode fazer as pessoas que estão perto da gente, libertando-as, e também pensa, esses outros países, né? Onde precisa chegar o evangelho, a escuridão que existe. Escuridão que existe. E Deus faz grandes maravilhas. Muito bem, meus amados amigos, vamos avançar. Última questão dessas aqui, que são geralmente mais complexas. Eu usei essa palavra, acho que agora eu vou usar essa expressão, pastor Moisés, porque elas estão muito simplificadas na nossa lição. Glórias a Deus por isso, porque de fato elas fazem a gente pensar e pensar muito na realidade bíblica a respeito dos acontecimentos finais. Está acompanhando aí? Você está gostando desta programação? Não deixa de dar o seu like neste vídeo, tá bom? Um lembrete para você é que você compartilhe também, comente neste vídeo. Isso ajuda a gente, ajuda a espalhar mais para mais pessoas, ajuda ao YouTube sugerir para mais pessoas este vídeo. Então, dá uma clicadinha no gostei, dá uma clicadinha no like aí, tá bom? Deixa o seu comentário, fala de onde você fala como você estuda essa lição. Você tá achando difícil essa lição? Você achou tranquilo? Não, a lição é tranquila. A lição, eu já estudava Apocalipse, eu gosto de Apocalipse. Lá no comecinho da lição, pastor Moisés, só para um alívio aqui, lá no comecinho da lição, o pastor Eleilton falou sobre os escatofóbicos e os escatomaníacos, né? É um termo até engraçado. Tem gente que, assim, não quer saber de Apocalipse, não quer saber do tempo do fim, não quer nem chegar perto desses assuntos, que tem medo. Já tem aquele que busca, né? Busca esses assuntos, vive disso, só quer saber do Apocalipse. Então, o ideal é o equilíbrio, né? Que é o equilíbrio. Mas o importante
meus irmãos aqui, amigos da Escola Bíblica, é você acompanhar todos esses estudos que estão sendo maravilhosos. Então, não deixa de compartilhar, tá bom? Espalhar essa mensagem para que mais pessoas tenham acesso. Pastor Moisés vai responder para a gente a quarta. Por que o anticristo ainda não se revelou? E o que acontecerá quando a igreja completar sua missão? Baseie-se no item 13 em Apocalipse 11, 7, 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 8 e Mateus 24 ao 21. Isso aí, pastor. Ajuda a gente aí, porque o anticristo ainda não se revelou e o que vai acontecer quando a igreja completar a sua missão, né? Sim. A ideia do anticristo, o que a Bíblia fala, né, acerca do anticristo, é algo muito importante e sério para a igreja pensar. E a gente vai ter o privilégio semana que vem, né, de estudar aí a lição toda sobre o anticristo. Isso. Mas hoje, assim, para a gente entender um pouco, eu vou fazer essa leitura de 2 Tessalonicenses no capítulo 2, a partir do versículo 6. A pergunta é o que o detém, né, porque ele ainda não veio. E Paulo aqui ele responde, o texto assim diz, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 6. E agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Então, por que o anticristo ainda não se revelou? Porque Deus o detém, né? Deus o detém. Então, Satanás, o maligno, todo o poder das trevas, só age de acordo com a permissão de Deus, só vai até onde Deus, o Senhor, ele permite ir, né? Então, a agenda do mal, ela só pode ser executada debaixo da soberania divina, debaixo da soberania de Deus. Hoje, a igreja ela já enfrenta perseguições. Desde que o Senhor ele comissionou a igreja, a gente prega o evangelho através de lutas, né? Através de perseguições, desafios. No passado, a igreja primitiva, quantos cristãos morriam, quantos fácil, morreram, né? Nunca foi fácil. Falsos profetas, alguns anticristos, né? Se levantando contra o povo de Deus, perseguindo em todos os aspectos, físico, no nosso caso, aqui no nosso contexto, uma perseguição mais ideológica, né? Onde você falar que é cristão, defender princípios, valores, você vai ter dificuldades, vai ter um preço a pagar. Esses dias até ouvi alguém dizendo assim, olha, parece que a gente vive num tempo de permissividade, que pode tudo, né? Tudo liberado, tudo tem que ser tolerado, aceitado. Parece que as únicas coisas que você não pode hoje é ser hétero e ser cristão. Você falou que é hétero, falou que é cristão, você vai ter dificuldades, mas o resto pode tudo. Então, assim, são princípios, são valores que a gente defende, embasados na palavra, que vai gerar para a gente essa perseguição ideológica. Em outros lugares, nesse momento, é possível que alguns cristãos estejam morrendo, cultuando escondidos, sendo perseguidos, sendo mortos, mas isso tudo faz parte ainda do princípio das dores. Aqui, o Senhor ele fala de um momento em que o anticristo ele virá. Então, quando a igreja ela cumprir a tarefa de pregação do evangelho, aí então o anticristo ele poderá se manifestar. Até que a igreja ela não cumpra a tarefa, ele está detido, né? Sim, sim. Ele está ali impedido de se manifestar. Quando o anticristo se manifestar, vai ser então dado início à grande tribulação.
como a Bíblia coloca, Jesus fala, um período de grande tribulação como nunca houve. E isso falando aqui do Coliseu, das arenas, tudo que a gente já ouviu falar, tudo que as pessoas ainda vivem no nosso tempo e toda essa perseguição ideológica que a gente vive, isso é nada, né? É verdade. Como nas palavras de Jesus, é o princípio das dores, mas haverá o tempo, quando a igreja cumprir a sua missão, o anticristo, então, ele que hoje está sendo detido pelo Senhor, ele se manifestará. Nesse tempo, aquilo que alguns teólogos chamam, né, da porta da graça, ela será fechada. Isso é importante, então, hoje, né? Sim, hoje a gente vive o período onde a porta da graça está aberta. Qualquer pessoa tem a liberdade, a oportunidade de se arrepender, de se converter. E nesse período, quando iniciar a grande tribulação, fecha-se a porta da graça, ou seja, não haverá mais oportunidade de salvação. Não porque Deus se zangou, não porque Deus se cansou, não porque Deus desistiu do homem, mas porque a humanidade ela já vai estar numa situação assim de definição. Aqueles que forem de Deus já estarão definidos com relação a Deus. Já aqueles que não, eles estarão de uma forma assim obstinada. O pecado terá dominado, que não haverá mais condição de serem perdoados, de se arrependerem, de se voltarem para Deus. Então aqui não haverá mais condições, né, de arrependimento aos injustos, aos iníquos, não porque lhes será negada a chance de se arrependerem, mas porque permanecerão obstinados em seu pecado até o fim. Por outro lado, a igreja, ela será selada, né? A igreja será selada pela presença gloriosa aqui do Espírito Santo, conforme dito lá em Apocalipse 7, 3 e 4. Selada a tal ponto de morrer por Cristo. Não que a igreja ela vai estar isenta das lutas, das perseguições, da morte, mas ela vai estar com uma convicção tão grande da presença de Deus que morrer por Cristo vai ser algo assim glorioso. Vai doer, vai sofrer, vai ser angustiante, vai. Mas a igreja selada pelo Senhor, ela não renuncia, ela não volta atrás, ela não teme as trevas, ela não teme o diabo, ela está disposta de fato a dar a vida pelo Senhor. Então, ao iniciar aqui a grande tribulação, a porta da graça é fechada e já está definido então, aqueles que são do Senhor e aqueles que escolheram caminhar conforme as suas próprias vontades, fez a opção, né, de não estar ao lado do Senhor. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. Que essas palavras, elas nos deem a esperança, né? Reacendam em nós a esperança de nos encontrarmos com Jesus, a esperança de que tudo isso se complete, tudo isso aconteça, né? Se já está previsto, se já está na Bíblia, não é para a gente se assustar, não é para a gente se apavorar, é para a gente entender que Deus quis nos alertar. E eu vou trazer alguns alertas para você que está em casa. Finalizando, uma parte agora mais reflexiva, mais prática desta lição, deste programa. Preguemos a palavra com urgência, tá? Até concluirmos a missão, preguemos o evangelho com urgência. Jesus falou sobre a necessidade de ceifeiros, a necessidade de pessoas trabalhando na obra, necessidade de pastores, de ensinadores, a necessidade de pessoas que possam ir até os confins da terra, pregar o evangelho, e os que estão perto também. Se isso já era difícil, meu amado irmão, minha irmã, nos tempos de Jesus, se já tinha pouca gente para essa grande missão, quanto mais agora, com, se eu não me engano, pastor Moisés, 8 bilhões de pessoas no mundo, porque atualizou, né? Sim. Eu lembro que era 6, eu ouvia falar de 6, pois 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, meu amado irmão, irmã, pregue com urgência, que a gente compreenda a necessidade de falar do amor de Deus, porque não há tempo a perder, da maneira que você pode, da maneira que você consegue, tá? Talvez você possa, de uma maneira diferente da do seu irmão, mas dentro das suas condições, pregue a palavra, pregue o evangelho. Outra coisa importante, outro ponto importante que a lição aborda aqui, ao concluirmos a missão, preguemos o evangelho
ou melhor, até concluirmos a missão, preguemos o evangelho com paciência, porque não é fácil. Você que está na linha de frente, você que é um missionário aí na sua igreja, você que é um pastor, uma missionária na sua igreja, você que é membro de igreja, mas tem ou teve experiências de missão, né, de missão pura, da linha de frente, você sabe o quanto é difícil, o quanto exige paciência, o quanto a gente tem ali que ficar, avança um pouquinho, né, pregando o evangelho para alguém, pastor Moisés, e daqui a pouco há um retrocesso na vida da pessoa que estava prestes a se entregar para Jesus. E sem falar das perseguições, sem falar de pessoas que hoje estão aí lutando nas suas igrejinhas, eu falo de forma carinhosa isso, sabe? As suas igrejinhas ali lutando, trabalhando, mas há percalços, há dificuldades, há problemas de relacionamento entre os próprios membros às vezes, ou qualquer outro tipo de obstáculo. Até concluirmos a missão, preguemos o evangelho com paciência, porque não é fácil. Jesus sabia que não seria fácil, por isso ele traz para a gente essa certeza das coisas que virão. Muito bem. Meu querido, minha querida, fique agora com um vídeo rapidinho da missionária Célia, que vai trazer para você, para a sua vida, o desafio da semana, ou desafio para a vida, desafio para nós. Eu já volto. Enquanto testemunha, a igreja vence pelo sangue do Cordeiro. Que tal fazer parte do grupo de fiéis que levarão o evangelho do reino a todas as nações? Você aceita esse desafio de fazer parte disso? Enquanto isso, a igreja caminha e vai abrindo vencendo a batalha, né? Espalhando o evangelho do reino e pessoas sendo alcançadas para Cristo. Que tal nesta semana você fazer uma atividade missionária? Já pensou nisso? Já fez? Já praticou atividade missionária? Se não, procura seu pastor, conversa com ele. Pergunto como que você poderia fazer uma atividade que avançasse o reino de Deus sobre o império das trevas, né? Ou então você pode também fazer contato com o Ministério da Proclamação, que anuncia a todos os povos, todas as nações, o Evangelho de Jesus Cristo. De repente fazer contato com um missionário. Na nossa série de lições, falamos nos locais onde a igreja está estabelecida, onde tem um missionário trabalhando. Quem sabe fazer um contato com ele, levar uma palavra que o estimule, o incentive, para que ele siga adiante anunciando, ofertando também, para que o Ministério de Proclamação siga cada vez mais e mais avançando e assim reduzindo o tempo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, se você quiser fazer contato com a gente, contar a sua experiência, procure a gente lá nas redes sociais, fale comigo, eu terei um maior prazer em te responder e entrar em contato com você e, de repente, mencionar a sua experiência aqui nesse espaço. Que Deus te abençoe. Você que está em casa, espera mais um pouquinho que eu tenho um recado importante aqui para passar para você, tá bom? Pastor Moisés vai dirigir uma oração para a gente agradecer a Deus por esse estudo. Amém. Vamos orar ao Senhor. 2 Timóteo 4, versículo 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Senhor, em nome de Jesus, em tua presença, nós nos colocamos agradecidos pelo privilégio
que nós tivemos de estudar a Tua Palavra, de entendermos, ó Deus, sobre a importância da pregação do Evangelho. Nós temos um tempo determinado para que isso aconteça. Por isso, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, para que não percamos as oportunidades. Dá-nos sobriedade, maturidade, discernimento, temor do Senhor, e que possamos enxergar como um grande privilégio, meu Deus, que nós temos de sermos conhecedores da palavra, e que esse conhecimento ele possa ser transmitido a todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Dá-nos esse entendimento que nós somos estratégicos para o Teu reino nesta terra. Nos ajude, nós colocamos a nossa vida inteiramente em Tuas mãos, reconhecendo a total dependência do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Moisés. Irmão, irmã, um recadinho importante é da Secretaria de Escola Bíblica. Você já está seguindo os canais oficiais da Secretaria de Escola Bíblica na internet, nas mídias sociais? Então, pega aí agora o celular ou anota em algum lugar. Escola Bíblica Promessista, Escola Bíblica Promessista. Ou você vai na pesquisa lá do Instagram, do Facebook, coloca lá Escola Bíblica Promessista para você encontrar a comunidade dos promessistas e dos amigos da promessa, dos amigos da Escola Bíblica que seguem essa comunidade, que estão fazendo parte dessa comunidade. Você está convidado e os promessistas estão convocados, tá? Convocados a seguirem os canais da Escola Bíblica, da Secretaria de Escola Bíblica. Muito bem, obrigado a você que esteve conosco até aqui neste programa Escola Bíblica Especial. Nós voltaremos na próxima semana falando sobre o aparecimento ou o surgimento do Anticristo. Este será o estudo da próxima semana. Que Deus o abençoe, um forte abraço e até lá!